Seja muito bem-vindo. Você chegou, veja bem, na nossa 10ª sessão do projeto A Jornada, a sua terapia de choque semanal. É um prazer enorme estar recebendo você aqui. É um prazer enorme dar continuidade nesse projeto. É um projeto que eu estou gostando muito de fazer. Está sendo realmente muito agradável a presença de todos vocês aqui. E a ideia é trabalharmos com questões que nos afligem, trabalharmos com dramas existenciais que fazem parte da vida de todo ser humano, falar um pouquinho de psicoterapia. E assim, esse projeto ele teve hora para começar, mas ele realmente não tem hora para terminar, porque a quantidade de assuntos que a gente vai desenvolver aqui é verdadeiramente infinita. Vocês devem ter percebido, que eu já falei pelo menos umas 2 ocasiões sobre as 12 camadas da personalidade. Hoje eu vou continuar. No encontro passado eu fiz uma singela homenagem para o professor Olavo de Carvalho, que inclusive é o autor da teoria das 12 camadas da personalidade. E hoje a gente vai continuar um pouquinho, Eu vou fazer uma micro revisão de tudo que a gente viu e por que isso é importante para nós, Mas antes de começar, eu vou escrever aqui para fixar o tema da jornada, Então vou colocar aqui as 12 camadas da personalidade. Vou publicar e vou fixar. Deixa eu fixar o comentário, porque assim quem entrar na live sabe mais ou menos do que se trata. Já temos 41 pessoas, 42 pessoas aqui na live, Então verdadeiramente sejam muito bem-vindos, Eu espero que seja um bate-papo muito agradável mais uma vez, Estamos falando de comportamento humano, estamos falando de dúvidas, anseios e inquietações, e nada melhor do que numa psicoterapia nós conseguirmos encontrar aonde que eu estou alocado, num enorme espectro de desenvolvimento da minha personalidade. Assim como o corpo pode passar por estágios de amadurecimento, a nossa personalidade também pode passar por estágios de amadurecimento, por camadas de amadurecimento. E é muito bom nós temos uma perspectiva de onde nós podemos chegar. Mas para saber onde nós queremos e podemos chegar, é muito importante olharmos para nós e falar, puxa, mas onde é que eu estou? Então a teoria das 12 camadas da personalidade, vocês devem lembrar bem, é uma síntese de uma quantidade muito significativa de ideias, de propostas e de teorias que dizem respeito a como a nossa personalidade pode se desenvolver, no decorrer de uma vida. E fundamentalmente, pensemos em camadas. Cada nova camada que vai se sobrepondo à nossa personalidade vai concedendo para nós uma visão muito mais dilatada da realidade, É como se nós enxergássemos mais longe. Com esse enxergar mais longe, com esse horizonte de consciência ampliado, os nossos poderes aumentam, os poderes para fazer o bem, mas os poderes também para fazer o mal. Tem gente que consegue fruir a realidade, se instalar na realidade com mais competência do que outras pessoas, E muito provavelmente essa pessoa está com uma camada a mais, ou 2 ou 3 a mais do que nós. E por isso que muitas vezes a gente não entende um determinado comportamento de uma pessoa. Fala, nossa, que loucura! Essa pessoa ela estava tão bem no campo social dela, ela estava estabilizada financeiramente, e daqui a pouco ela quer dar um giro, de 180 graus na sua vida e abandonou tudo. Que louca! Você não está na pele dela para saber, o que ela estava passando, quais eram os dramas, quais eram os dilemas. E geralmente isso é feito por uma pessoa que chega na 8ª camada e que olha para trás na sua vida. Isso vai acontecer lá pelos 45 anos em média, e coloca tudo em perspectiva e percebe que assim, meio tempo de vida já se foi. Eu estou entrando no segundo tempo do jogo e eu ainda tenho possibilidades de alterar o rumo da minha própria existência, E a pessoa tem que ser muito corajosa para fazer isso, mas eu já estou me adiantando aqui, já estou falando da 8ª camada, quando na realidade a gente ainda não falou bem nem mesmo da 6ª e da 7ª. Então, as camadas dizem respeito às nossas motivações de base. Motivação de base. Motivações todos nós temos, e inúmeras motivações todos os dias, Agora eu estou motivado para ficar falando aqui que nem um louco. Agora eu estou motivado para tomar um golinho
de água e molhar minha garganta. Daqui a pouco eu vou estar motivado para receber a minha mulher que está passeando com os sobrinhos. Não é dessas motivações que a gente está falando. A gente está falando das motivações de base, das coisas mais importantes da nossa vida em determinadas circunstâncias, em determinados momentos da nossa existência. Um bebezinho, quando nasce, está motivado simplesmente para saciar as suas necessidades fisiológicas. Ele está na camada 1, e a camada 1, para ele, é o corpinho dele. É o corpo. Ele nem sabe o que é personalidade, ele nem percebe a mãe e o pai, mas alguma coisa, alguma força move ele. Se ele não tiver as suas necessidades fisiológicas satisfeitas, ele sofrerá. Ou seja, as camadas dizem respeito àquilo que é mais importante para nós atingirmos num determinado momento da nossa vida, e se a gente não atingir, pode esperar que a dor será inexorável, a dor aparecerá, o sofrimento aparecerá. A segunda camada ainda é corpo, é quando o bebezinho já cresce um pouquinho e ele começa a manifestar as inclinações genéticas dele, as heranças hereditárias, os gostos que a gente não escolhe, né? Mas que lá no futuro a gente vai poder polir, que lá no futuro a gente vai poder elaborar mais. Mas o gosto puro, bruto, o temperamento bruto, a resposta natural aos estímulos do mundo, tudo isso é herdado, gente. Temperamento é uma coisa herdada, gosto, paladar é uma coisa herdada. Então o bebezinho começa a interagir com o mundo e começa a se inclinar para a parte do mundo que ele gosta e se declinar para a parte do mundo que ele não gosta. Aí o próximo passo, a próxima etapa, a próxima camada é a inserção da alma no mundo da linguagem. E o mundo da linguagem é o mundo que vai permitir as inter-relações sociais. Ainda que uma criança na primeira infância, aprendendo a balbuciar as primeiras frases, as primeiras palavras, os primeiros signos, ela ainda não olhe o outro como um verdadeiro outro. Ela não consegue perceber que o outro tem desejos, que o outro sente dor, mas ela está muito motivada a absorver a maior quantidade possível de palavrinhas para que ela consiga transitar no mundo. Isso é o que motiva uma criança na primeira infância até os seus 3 aninhos. A partir de 3 aninhos, a criança já começa a ter uma noção mais clara de que algumas pessoas gostam dela e outras pessoas não necessariamente gostam dela. Ela começa a perceber isso. Ela entra na camada 4. E a camada 4 a gente conversou bastante aqui. É uma camada aonde nós vamos nos mover, em busca do amor do outro. Nós vamos nos mover em busca do carinho do outro. Nós vamos nos mover em busca da felicidade, do prazer. E qualquer pessoa que não nos auxilie, que não nos ajude a conquistar esse prazer, vai ser tido como um inimigo ou uma pessoa que não gosta de nós. E sem força para lutar contra isso, a probabilidade é que nós nos vitimizemos, podemos nos sentir oprimidos pelo mundo. Ninguém gosta de mim, mamãe não gosta de mim, o professor está me perseguindo, o Bolsonaro está acabando com o país, o Lula é um criminoso, a Rússia, a China, o meu patrão, todo mundo é o inimigo. O camada 4, que é absolutamente aceitável quando somos jovens, quando somos adolescentes, é um indivíduo que, de certa maneira, carrega uma patologia que indica o não amadurecimento, não do corpo, mas da própria alma, mas da própria personalidade. Ora, se um indivíduo com 30 anos de idade apresenta um coração pequenininho, do tamanho de uma criança de 3, ele tem uma patologia cardíaca. Se o indivíduo com 30 anos de idade apresenta uma mente restrita, não expandiu a sua mente, não expandiu a sua capacidade perceptiva, isso também poderia ser tido como uma patologia, não poderia? Uma psicopatologia, talvez? Um indivíduo que se vitimiza a todo momento, um indivíduo que se coloca e que se outorga determinados valores que não necessariamente ele os possui, um indivíduo que é extremamente ressentido com o mundo, ressentido com a vida. Ora, parece que tem uma coisa aí que ficou meio emperrada,
né, que não se desenvolveu a contento, que não atingiu a prosperidade necessária, né, para ele atuar no mundo de uma forma consistente, de uma forma humanamente, né, previsível no que diz respeito à passagem progressiva de camada em camada, né? Isso é uma coisa para se pensar. Um indivíduo que sai da camada 4 é um indivíduo que num determinado momento percebe que assim, olha, nem todo mundo vai me amar, nem todo mundo tem obrigação de me amar, né? O mundo é assim mesmo, mamãe me ama, papai talvez, eu tenho 2 irmãos, um eu sei que ama e tenho um amigo porreta, tá bom pra mim, eu preciso agora me pôr à prova, eu preciso agora me testar, eu preciso agora ver, afinal de contas, que pito eu toco. Eu preciso agora saber que competências eu tenho e as que eu não tenho, eu vou tentar desenvolver ou não vou desenvolver. E o indivíduo vai para o mundo e ele fica mais competitivo, né? Agora ele não está mais motivado, né, por ser paparicadinho na turma dele. Ele, na realidade, está se lixando para a própria turma. Ele está se lixando para o que a turma acha ou deixa de achar dele. Ele quer se colocar à prova, né? Ele vira um pentelho, né? Um pentelho é um indivíduo que vai querer competir com você a todo momento, a todo instante, por qualquer coisa, né? Da mesma maneira que nós encontramos adultos na camada 4 chafurdando no lodo do vitimismo, nós também encontramos às vezes adultos, né, na camada 5, também com desenvolvimento tardio. É um indivíduo que quer ganhar em tudo, que a opinião dele é melhor do que a de todo mundo, que ele não quer perder no ping-pong, na sinuca, não quer perder no baralho, que discute com o chefe, que discute com os colegas de trabalho, que não tem a capacidade de entrar num embate com o coração molinho, num embate dialético, que trata as opiniões dele como se fossem bichinhos de estimação, sucedâneos de afeto e carinho, né? Não percebeu que opinião a gente pode trocar, aliás, é muito bom que algumas delas sejam trocadas, enfim. É um indivíduo chato, é um indivíduo pentelho, né? É um indivíduo muitas vezes insuportável, mas também, né, com 30, 40 anos, ele entrou na camada 5, quando ele tinha que ter entrado quando ele era adolescente, que nem meu filho, né, que tem 17 anos e tá hoje, provavelmente na camada 5, mas ainda tem resíduos de camada 4, porque a gente não muda de camada como se a gente muda de quarto, como se a gente muda de cômodo. A transição é uma transição gradativa, né? Às vezes o pé fica meio atolado ali na camada 4, no lodo da camada 4, e você ainda não passou totalmente, né? Ou seja, a gente vai evoluindo de uma maneira fluida, né? E não aos saltos. Não existe salto quântico, né, para o amadurecimento da personalidade. E daí, num determinado momento, você acaba percebendo mesmo que tem alguns talentos que você tem e outros que não são pro teu bico. Você começa a perceber que alguns encaixes no universo não te pertencem, né? Você começa a perceber que você é bom em algumas coisas e outras coisas você não é bom. E daí você vai apaziguando gradativamente a necessidade de se provar a todo momento, porque você conquistou troféus materializados na forma de troféus ou não, troféus simbólicos. Você olha e fala, caramba, eu já me coloquei à prova nisso, né? Tem muitas pessoas que eu atendo em clínica e que assim sofrem muito porque ainda não se colocaram à prova totalmente, né? O que é a baixa autoestima? A baixa autoestima é um sofrimento que algumas pessoas têm quando não têm verdadeiramente o que estimar na sua vida. Quantos pais me procuram e falam, doutor Marcelo, por gentileza, o que eu faço com meu filho? Eu preciso ajudá-lo a ter uma alta autoestima. Como é que eu faço? Ajude-o verdadeiramente a ter algo que verdadeiramente seja digno de estima. Se ele tem uma baixa autoestima, é porque provavelmente ele ainda não tem nada que seja estimável verdadeiramente, né? A partir do momento que ele começa a se colocar à prova, ele fala, uau, mas eu sou bom nisso, hein? E todo mundo é bom em alguma coisa, né? Aristóteles falava que todo mundo tem um encaixezinho no cosmos. Todo mundo tem um encaixezinho, nasceu para alguma coisa, tem uma finalidade, né? Ele chamava isso de telos. Teleologia, o estudo das finalidades. Afinal de contas, para que eu estou aqui? O Cortella,
né, que não é um professor que eu admiro tanto, mas tem lá o seu valor. Ele tem um livrinho bem pequenininho chamado Qual é a Tua Obra? É mais ou menos isso, né? Qual é a tua obra? Você nasceu para quê? Você vai fazer o quê? Você vai entregar o quê para o mundo? Né? Um indivíduo que passa pela camada 5 e que adquire algum nível de alta autoestima, ele num determinado momento fala, agora eu preciso conseguir o quê? Agora eu preciso conseguir resultados na vida. E ele adentra a camada 6. A camada 6 é uma camada que move o indivíduo para buscar resultados efetivos na sua vida. Resultados efetivos. Agora, saber que ele é bom em alguma coisa não basta. Ele quer saber se aquela habilidade pode ser posta em prática, né? E se vai conceder para ele algum tipo de resultado positivo, na forma financeira, né? Para ele pagar o papelzinho higiênico que ele limpa a própria bundinha, para ele pagar seu aluguel, pagar sua comida, para ele olhar para si e falar, puxa vida, eu me basto, né? Para ele dar um tempo, né? No sugar de terceiros, né? Isso é importante para todas as pessoas, mas são poucas as pessoas que conseguem chegar na camada 6 hoje em dia. São poucas as pessoas que chegam na camada 6 de uma maneira serena, que pressupõe que você vai perceber o outro agora, não como você percebia quando você entrou na camada 3 da linguagem, mas o outro como um verdadeiro outro. O outro como um indivíduo que é diferente de você e que tem expectativas e necessidades distintas. Então ele te contrata para um determinado trabalho e você, como não é mais um camada 5, você não vai querer executar o trabalho da maneira como você acha que o trabalho tem que ser executado, sim da maneira como ele quer, da maneira como ele pede, da maneira como ele necessita, né? Então o chefe vai chegar para você e fala, Marcelo, eu preciso que você faça um gráfico de barras para mim. E ainda que você intua que o gráfico de pizza é melhor, né, você não vai falar, por que não faz um de pizza? Você fala, é de barra que você quer? É de barra que você terá. Né? E entrega para o mundo aquilo que o mundo está pedindo. Né? O indivíduo camada 6, ele é super bem resolvido. Ele sabe que ele vai fazer o gráfico de pizza para ele, né? Mas se o patrão pediu o gráfico de barra, ele vai entregar o gráfico de barra, porque o patrão não é um puxadinho dele, o patrão não é, uma continuação da sua estrutura de pensamento, o patrão não é uma continuação da sua psique, o patrão não é a continuação da sua alma, e ele sabe também que o patrão não precisa gostar dele, porque quem acha isso é um camadinha 4, é um indivíduo que a todo momento quer que todo mundo goste dele. O camada 6 é super bem resolvido. Ele espera que o patrão respeite ele, né, como um ser humano digno, mas ele tá pouco se lixando se o patrão gosta ou não gosta dele. Isso é coisa de camadinha 4. Ai, o patrão, ele não gosta de mim, ele tá me perseguindo. Camada 6 nunca vai falar isso, pelo amor de Deus, o cara já é maduro, sabe? O cara tá no mundo, o cara sabe que quem gosta dele é a mulher, que quem gosta dele é um ou dois amigos, e tá tudo bem. E tá tudo bem, o mundo não precisa gostar de mim, para com isso, mas que carência desgraçada é essa, meu Deus do céu? E daí assim, o mundo também não tá contra você, pra você tá querendo a todo momento ficar disputando. Eu tenho direito à minha opinião. Que direito escambau à opinião? Quem é que vai ouvir tua opinião? Opinião não abalizada, não estudou porcaria nenhuma, não leu um livro, não se aprofundou nessa porcaria, mas você se atribui direito, coisa de camada 5. Coisa de gente neurótica, coisa de gente louca, coisa de gente que não amadureceu, que está desequilibrada, que está desesperada, buscando um puto de um troféuzinho simbólico para colocar na prateleira que está vazia. Calma, respira, né? Não é assim. Aí, se Deus ajudar e você se esforçar, camada 6, nossa, camada 6 é maravilhosa, né? Camada 6 tu não é mais chato, camada 6 você já está entregando coisas para o mundo, camada 6 você já está doando. Outro dia eu estava vendo uma live do Álvaro Siviero lá na Brasil Paralelo, ele falando de matrimônio, e daí ele conta de um casamento que ele foi e falou, nossa, foi meio que um celeuma,
Foi uma coisa desagradável, mas no fim das contas deu certo e foi engraçado. Ele estava no casamento e daí os noivos ajoelhados, o padre chega pro noivo e fala: por que você quer casar com ela? E o noivo fala: para ser feliz. E o padre: então você não está preparado, meu filho. Resposta errada. Caramba, a igreja toda assim, meu, o que está acontecendo? E daí o padre dá mó sermão. Fala: como assim? Tá casando para ser feliz? Você está casando para fazê-la feliz. Você está casando para honrá-la. Você está casando para fazer da tua mulher o ser mais feliz do mundo, para melhorar a vida dela, para estar do lado dela, na doença e na saúde, na tristeza e na alegria. Não é bem assim, não. A resposta não é essa. Como para ser feliz? Camadinha 4 agora? Ela vai me fazer feliz. Mas que egoísta, cara! Que egoísta? Que é isso? Que camadinha 4 é? O cara com 30 anos na cara, barbudo. Que coisa de louco isso. E daí ele cascou o pau no noivo e perguntou pra noiva: e você, quer casar com ele por quê? Ela: pra fazer ele feliz. É claro, não é boba, né? Daí a igreja veio abaixo e os noivos foram casados, e eu espero que esses noivos tenham pelo menos aprendido uma lição. Eu não sei o que esperar da vida. Pergunta o que a vida está esperando de você. Talvez seja melhor. E o meu planejamento de início de ano nunca dá certo. Claro, você só fala o que você quer, não fala o que você vai dar. Eu quero emagrecer, eu quero um namorado, eu quero ficar rica. Você não fala: esse ano eu vou ter uma alimentação mais saudável, eu vou me esforçar para isso. Esse ano eu vou trabalhar muito mais. Esse ano eu vou tentar ser uma pessoa mais agradável, porque eu sou irritante. Porra! Se fizer tudo isso, as chances de conseguir um namorado ou uma namorada é maior. Se fizer tudo isso, a chance de conseguir um emprego bacana que te remunere e que leve você à tua riqueza é maior. E se fizer tudo isso, a chance de você emagrecer e deixar de ser esse obeso que tanto te irrita também é maior. Mas nunca a gente fala do que a gente quer dar pro mundo, pro próximo ano. Não, o que a gente quer pegar do próximo ano, pegar do próximo ano. E daí, se o camada 6 continuar evoluindo, nossa, que beleza. A pirâmide, já tá, camada 4, 70% dos brasileiros. Camada 5, 20%. Camada 6, 5%. Camada 7, nossa, você chegou na camada 7, você está bem. O indivíduo camada 7 é um indivíduo que conseguiu se atribuir um papel social muito claro. Ele se atribui um papel existencial. Por exemplo, eu me atribuo um papel existencial. Eu sou professor, eu sou terapeuta e eu me atribuo a obrigatoriedade de ajudar as pessoas a pensar melhor na sua própria vida e na sua própria existência. Eu quero ajudar as pessoas a curar determinadas feridas. É essa entrega que eu quero fazer para o mundo, e essa entrega que eu venho fazendo como professor, seja lá do que for, como consultor, seja lá do que for, como terapeuta. É isso que eu quero entregar para o mundo, ajudar as pessoas a pensar melhor, não falando para elas como elas devem pensar, mas questionando elas a respeito da maneira como elas estão pensando, para ver se existe a possibilidade de expandir um pouquinho mais o horizonte de consciência e fazê-las amadurecer. Esse é o meu papel social, então eu trabalho dentro de um campo social. Um campo social, e um campo social, já diria Pierre Bourdieu, que é um pensador esquerdista, diga de passagem. Eu não sou, mas não é por isso que eu vou jogar fora o bebê junto com a água do banho. Eu sempre falo, o importante é ler tudo, porque eles são seres humanos também, eles têm ideias legais. Você pega ideias legais de Marx, você pega ideias legais de Lenin, você pega ideias legais de Mao Tse Tung, você pega ideia legal até de crápulas. Uma das coisas mais bacanas do processo de amadurecimento é separar o indivíduo, a pessoa, dos seus atos. Você pode ter uma pessoa que fez atos horrorosos e que você vai criticar, mas essa mesma pessoa que fez atos horrorosos e que são passíveis da sua crítica,
pode, de vez em quando, ter uma ideia bacana, fazer um ato legal, e daí ela precisa ser aplaudida, né? O indivíduo que está na 7ª camada, então, é um indivíduo que se atribui um papel social, se atribui um papel existencial. E a partir do momento que ele joga um determinado jogo, e Pierre Bourdieu falava muito bem disso, né? Um campo social é um espaço abstrato que penetra a sociedade toda, e existem vários campos que se sobrepõem, aonde jogadores, agentes sociais, eu, vocês e todo mundo, né, vão jogar jogos sociais que têm determinadas regras. Ora, o campo do direito é um campo social que tem regras, regras jurídicas que organizam o campo, regras tácitas, regras que não estão em lugar nenhum, mas de tanto jogar aquele jogo você fica sabendo como que você deve se comportar. E essas regras, elas precisam ser respeitadas. Um indivíduo camada 7, ele tem muita clareza de quais são as regras que norteiam o campo social que ele está inserido. Ele tem muita clareza que qualquer ação que ele faça dentro do campo reverberará, repercutirá em ondas de consequência que podem afetar positivamente ou negativamente as pessoas que estão dentro daquele campo jogando o mesmo jogo e competindo pelos mesmos troféus simbólicos. Qual é o troféu simbólico do campo jurídico? O troféu simbólico do campo jurídico, né? Abrir um escritório de advocacia, né? Passar um concurso para a Procuradoria-Geral da República, ser ministro do Supremo, são troféus simbólicos. Qual é o troféu simbólico do campo de medicina? São outros. Qual é o troféu simbólico da área de publicidade? Outros troféus simbólicos. Ou seja, cada campo tem troféus simbólicos, regras que são tácitas e jurídicas, pessoas que jogam o mesmo jogo, dominantes que dominam o campo, dominados que chegaram agora, não têm capital simbólico e precisam ir ascendendo, né, no seu status. Um camada 7 conhece tudo isso, conscientemente ou intuitivamente. Conscientemente ou intuitivamente, né? E ele, se é um camada 7 raiz, o que mais o motiva é honrar os seus acordos. É honrar os seus acordos, é honrar a sua palavra. O sociólogo chileno chamado Rafael Echeverría, ele falava sempre que não existe nada que vá macular mais, que vá ferir mais a integridade de um indivíduo do que se comprometer com algo e não cumprir. Ora, um camada 4 está cagando para isso. Se compromete o tempo inteiro e não cumpre. Um camada 5 também. Um camada 6, mais ou menos. Ele já se compromete com um indivíduo. Com um, o que já é grande coisa. Mas se comprometer com um campo social, isso é para pessoas raras. Isso é para pessoas maduras. Isso é para pessoas que já têm uma corrida no processo de amadurecimento da condição humana. São raras as pessoas que a gente encontra habitando na camada 7. E daí, se tudo der certo, e isso é o máximo que pessoas normais como eu e como vocês pode chegar, é a camada 8. E o que é a camada 8? A camada 8 é a camada onde o indivíduo é movido para fazer uma síntese de tudo que ele viveu na vida. O indivíduo camada 8, ele tem miseravelmente 40, 45 anos, 50, né? Talvez algumas almas um pouco mais abastadas em termos de madurez, elas podem chegar antes da camada 8, mas o indivíduo camada 8 é aquele que olha para trás e fala: uau, que trajetória, cheguei onde eu queria, vivi pelos meus valores, né? Fiz o que eu quis, por meio dos meus princípios, conduzi o barco para os portos que eu decidi. Mas e agora? Faz sentido continuar ou eu mudo? O indivíduo camada 8 é um indivíduo que sabe que toda a sua trajetória de vida,
toda ela é responsabilidade integral dele. O indivíduo camada 8 não culpa ninguém. Ele não culpa a mãe, ele não culpa o pai, né? Coisa que um monte de psicólogo patrocina, né, nos seus pacientes, com essa psicanálisezinha vagabunda muitas vezes, falando, isso é um trauma que você traz da tua infância. Isso, faz isso mesmo, né? Atola o indivíduo na camada 4, culpa o pai, culpa a mãe, né? Impeça o amadurecimento daquela pobre alma. Que culpa da mãe o escambau? Tua mãe, na maioria das vezes, né, a esmagadora maioria das mães, fez o que dava para fazer, fez o que de melhor tinha para fazer. O pai fez o que de melhor tinha para fazer. Para de culpar o pai, para de culpar o marido, para de culpar a irmã, para de culpar o professor, para de culpar o mundo. Mas não, algumas terapias vão ajudar você a culpar o mundo que está lá atrás. O mundo. Meu pai me podou, né? Minha mãe me maltratou, meu tio me traumatizou, né? Indivíduo maduro não faz isso. Indivíduo maduro não faz isso. Por isso que é muito fácil fazer atendimento psicoterápico. Qualquer psicólogozinho vagabundo, mal formado, ele vai ajudar, entre aspas, 70% dos seus pacientes que chegam na camada 4, querendo o quê? Colo e afago. E daí, em vez de ele fazer o cara crescer, ele vai falar, olha, a culpa é do teu pai mesmo, né? Pega dinheiro, o indivíduo vai embora, vai feliz, falando, tá vendo? Eu sou virtuoso, eu sou uma alma boa, e o mundo é que me fez assim, né? Triste isso, né? Chegar na camada 8 é a meta de todos nós aqui. É a meta de todos nós. Para isso, leitura, o mundo intelectual ajuda, bons amigos, que eu falo pro meu filho o tempo inteiro, filho, você quer ser o gêniozinho numa roda de imbecis, ou você quer ser o mais imbecil numa roda de gênios? A escolha é tua, filho. Só que assim, pense muito bem na escolha que você vai fazer, né? Porque o teu futuro depende disso. O que eu tenho feito de alguns anos pra cá é tentado verdadeiramente ser o mais imbecil na roda de gênios. É o que eu tenho tentado fazer, né? Tem dado resultado, né? A minha imbecilidade está sendo diminuída progressivamente. Hoje eu olho pra mim e falo, Marcelo, que felicidade, você é bem menos imbecil do que você era ontem. E quando eu olho para o Marcelo ontem, eu percebo que ele era bem menos imbecil do que ele era antes de ontem. E isso é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer com um ser humano, né? Ele vai amadurecendo gradativamente na medida que ele tem coragem, para olhar para si e confessar para si que determinadas coisas estão além do controle dele, que ele não controla tudo, né? Que não adianta querer salvar o mundo, você precisa cuidar do mundo, da tua parte, né? O que você vai entregar para o mundo. E um camada 7 quer fazer isso, e um camada 8 vive uma crise, né? Uma crise que é uma crise passageira, mas uma crise que faz ele pensar verdadeiramente se ele quer continuar seguindo rumo a um determinado porto que ele já conhece, que ele já atracou, ou se ele vai mudar totalmente de rumo, né? E vai tentar se reinventar, né? A crise dos 40, que tantas pessoas falam, pode ser a crise do camada 8, mas também pode ser a crise do camada 4, que se viu o camada 4 com 40 anos e falou, caraca, velho, perdi metade da minha vida me vitimizando, né? Sendo um ressentido, babaca, né? É triste isso, triste, vai te deixar em crise também. Ou quando você, com 40 anos, percebe que você está na camadinha 5 também e fala, pô, já devia estar longe daqui, né? Então a crise dos 40 pode acontecer aos 42, aos 38, aos 39, aos 50, e ela tem múltiplas facetas, né? Porque a crise, ela pode ser advinda da percepção de onde você está nesse espectro, né, de desenvolvimento humano, que a gente chama de camadas da personalidade. Tá claro isso pra vocês, gente? Tô me fazendo claro? Né? E daí olha só que interessante, né?
Da camada 8 para cima, poucas almas. Da camada 8 para cima, poucas almas. Né? Note que as camadas, elas são padrões de motivação. Você está motivado. O que motiva o camada 1? Satisfazer as necessidades fisiológicas. O que motiva o camada 2? Satisfazer as inclinações animalescas que nascem com ele. As inclinações animalescas que nascem advindas da sua própria natureza. Né? Ir atrás daquilo que se gosta e se afastar daquilo que se não gosta. Né? O camada 3, ele é movido por uma necessidade muito grande e incontrolável de adquirir símbolos para conseguir transitar no tecido social. O camada 4 é um indivíduo que busca prazer e busca se sentir querido e amado o tempo inteiro. O indivíduo camada 5 busca reconhecer em si aquilo que ele é bom. O indivíduo camada 6 busca entregar para um outro, alguma coisa que esse outro queira, para que esse outro dê para ele os resultados que ele está buscando. É uma troca. Né? E para isso eu preciso perceber o outro como um verdadeiro outro. Como um verdadeiro outro. Né? O camada 7 é o indivíduo que já se atribui um papel existencial, já sabe o que ele, qual é o número da camisa que ele tem aqui atrás, ele sabe o que ele deve fazer no campo, ele sabe qual jogada que ele deve fazer, ele sabe o que os outros esperam dele e ele sabe o que espera dos outros também, desde que esteja no mesmo campo. É um indivíduo que tem muito sabiamente tatuado na sua alma os seus valores, as suas virtudes e os seus princípios, que servem como guias e critérios norteadores da sua transitoriedade pelo mundo. E o indivíduo camada 8 é o indivíduo que consegue fazer a síntese de tudo isso e reelaborar como é que vai ser o segundo tempo da sua vida aqui no planeta Terra. Né? A camada 9 é para poucos. A camada 9 é chamada de personalidade intelectual. A camada 9 acomete algumas pessoas que conseguem perceber que existem valores estéticos, valores literários, que existem valores com relação à beleza, que são infinitamente superiores à média e que tem muita coisa para nos ensinar. Um indivíduo camada 9, com uma personalidade intelectual, ele quer compreender as belas artes, compreender a mensagem dos grandes escritores, compreender a mensagem dos grandes poetas, beber nessas fontes, fazer com que essas fontes sejam introjetadas no seu espírito para que ele seja uma pessoa ainda melhor. Ou mesmo, um indivíduo camada 9 é um indivíduo que deseja deixar uma marca na cultura humana. E são poucas pessoas que fazem isso. Eu lembro que quando José Saramago, escritor português, prêmio Nobel de literatura, ele estava morrendo, ele já era nobelista de literatura, ele já era rico, ele morava numa casa maravilhosa na ilha de Lanzarote, nas Ilhas Canárias. Ele era casado com uma mulher que era extremamente parceira dele. Ele gozava os louros de ser uma personagem intelectual, e num determinado momento ele fica doente. Existe inclusive um documentário sobre isso, e está quase morrendo, e na cadeira de roda, o que ele estava fazendo? Em vez dele curtir com os cachorrinhos dele, com a família, seus últimos dias, ele estava escrevendo um último livro. E aparece ele escrevendo, e Pilar, a sua mulher, do lado, e ele muitas vezes ofegante falava: não vai dar tempo, e ela falava: vai dar tempo, e ele lá escrevendo o seu romance. Agora me diga, que raio de personalidade é essa, que tem como motivação principal, antes de morrer, deixar mais uma obra, deixar mais uma marca na cultura? Ora, quem de nós faria isso se soubesse que tem 2 meses de vida, 3 meses de vida? Mas não é que doente ele conseguiu escrever mais um livro e depois mais outro? E me diga, que raio de motivação é essa? Não é uma motivação que a gente encontra a alhures, não é uma motivação que a gente encontra em qualquer esquina, não é uma motivação que a gente encontra em qualquer boteco, não é uma motivação que
é fácil de ser encontrada, é rara. É a motivação de um Shakespeare, é a motivação de um Saramago, é a motivação de um Edgar Allan Poe, é a motivação de um Da Vinci, é a motivação de um Michelangelo, é a motivação das pessoas que deixaram verdadeiramente uma marca na cultura humana. Uma marca na cultura humana. E quando você passa por essa camada, né, e percebe que a vida intelectual, que a cultura, né, a cultura, a alta cultura é algo bom e que alimenta as almas e que alimentou as civilizações e que nos aproxima da unidade, da verdade, da bondade e da beleza, você está próximo para chegar na camada 10. E a camada 10 é uma camada aonde você começa a perceber que sim, existem verdades que são universais, que sim, existem valores que são universais, tudo absolutamente desprezado pela pós-modernidade, tudo absolutamente desprezado pelos professores que dão aula para os vossos filhos, que falam que você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, não existe verdade absoluta, tudo é relativo. Isso é o pior câncer da pós-modernidade. Mas é claro que existem verdades absolutas, mas é claro que existem verdades transcendentes, mas é claro que existe um mundo metafísico que nos transcende, mas é claro que a beleza obedece uma matemática sagrada. Quem aqui vai falar que eu sou mais bonito do que o Brad Pitt? Ninguém! Ninguém. E daí, como é que vocês vêm falar? A beleza está nos olhos de quem vê. Então, uma ova. A beleza transcende. A beleza transcende, o relativismo emburrece, diz o meu amigo da História com Café. Sigam esse cara que ele faz um trabalho do cacete. Quem não seguiu ainda, siga. Ele está fazendo um trabalho de resgate histórico absolutamente maravilhoso. E o relativismo também, ele aguenta e sobrevive até a segunda página, né? Porque assim, se você pegar aquele teu professor maconheiro, sem vergonha, safado, comunista, petista, esquerdista, que dá aula de filosofia pra você na faculdade e que fica falando do relativismo, vai lá, pega um caco de vidro e risca o carro dele, tá, na frente dele. Ele vai falar: você não pode fazer isso, você tá errado. Fala: não, cara, eu tô certo. São visões diferentes. São visões diferentes. Como assim? O certo e errado não existe, eu aprendi isso com você. A beleza não existe. Como a beleza não existe? Até a Natália, minha esposa, acha que o Brad Pitt é mais bonito do que eu, né? A beleza segue uma matemática sagrada, né? Uma matemática sagrada, né? A beleza, as proporções das formas. Um camada 10 percebe tudo isso e não entra nesse mundo alucinado da pós-modernidade, nesse mundo ensandecido, nesse niilismo louco. E daí, você pode chegar na 11ª camada. E a 11ª camada faz de você uma personalidade histórica. Fibonacci. É isso mesmo, Cris Kay, linda. Fibonacci, né? A fórmula de Fibonacci, a fórmula da beleza universal, da beleza do cosmos. Muito obrigado, minha querida, você foi muito generosa. Eu estava esquecendo de fazer referência a Fibonacci, tá? Então, o que é um camada 11? Um camada 11 é um indivíduo que está cagando para o que você acha dele. É um indivíduo que está cagando, né, para o que você acredita dos atos dele, porque é um indivíduo que verdadeiramente acredita que será julgado pela história. É um indivíduo que quer deixar uma marca na história. É um indivíduo que altera os rumos da história. Altera os rumos da história. Napoleão Bonaparte. Ai, mas eu não gosto dele. Para com isso. Para com isso. Aqui a gente não está falando de pessoa boazinha ou malzinha. A gente está falando de pessoas que tiveram uma visão muito dilatada do mundo, né? Einstein deixou uma marca na história. Alexandre o Grande deixou uma marca na história, né? Napoleão deixou uma marca na história. Olavo de Carvalho deixou uma marca na história porque ele sozinho estilhaçou a hegemonia da esquerda na América Latina. E é por isso que os esquerdistas odeiam o Olavo de Carvalho e chamam ele, né, de guru,
astrólogo, né? Os caras ficaram ressentidos com a surra que tomaram do professor Olavo de Carvalho, né? Que mostra, sim, que passou, sim, pela 11. Passou pela 11. É uma personalidade histórica, ele será lembrado, a história julgará Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho será estudado pela história, e seus detratores serão esquecidos, completamente esquecidos na história, né? Relegados ao esgoto histórico. Olavo de Carvalho será estudado daqui a 100, daqui a 200 anos, a sua obra está aí, né? A sua escrita está aí, o seu pensamento está aí, né? Os romenos o idolatram, né? Dugin, esse sim, né? Dugin, esse sim, o guru do Putin, né? Um filósofo russo, debateu com ele e falou: eu perdi o debate, né? Então, assim, ele é uma personalidade que deixou uma marca na cultura, que deixou uma marca, né, na história. E daí, Alexandre o Grande, Napoleão, Gengis Khan, todos esses caras são camada 11, foram camada 11, porque se motivaram a fazer uma coisa tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que muda a conformação, por exemplo, né, da geopolítica. Ora, o que Napoleão fez com as guerras napoleônicas, nós sofremos até hoje as consequências, porque as consequências são ondas de consequências que nunca param. As ondas nunca param, né? Elas vão vibrando. E um camada 10, e um camada 12, o que faz um camada 12? Um camada 12 é um indivíduo que é verdadeiramente, não da boca para fora, mas verdadeiramente movido, né, pela crença em Deus, né, por Deus, e porque ele acredita, pelo que ele acredita que vai ter que falar para Deus assim que ele morrer, né? Camada 12, Gandhi, que fez uma revolução pacífica na Índia, pacífica, e um monte de gente chegou para ele e falou: eu tô aqui, a gente sai na porrada com os caras. Ele fala: na porrada não. O que ele vai achar? Na porrada não. Não pode ser na porrada. Tem que ser na paz. Tem que ser na paz. Você quer saber? Eu nunca vi ninguém falando isso, mas eu vou falar. Eu acho que Olavo morreu na 12. Por quê? Porque em inúmeras ocasiões ele falou: eu só presto conta para nosso Senhor Jesus Cristo. Você consegue entender por que o Olavo estava cagando para que as pessoas acham dele, ou deixam de achar, para os haters de plantão, né? Para as pessoas, né, que o criticavam? Ele estava cagando também para as pessoas que o amavam e o idolatravam. Ele sempre foi contra a idolatria. Ele falava: olha, gratidão e admiração é bom ter, idólatras eu não quero, né? E daí, assim que Olavo morreu, rodou nas mídias sociais um pequeno texto do professor Rodrigo Gurgel, querido professor Rodrigo Gurgel, sigam ele, né? Um professor que está fazendo o resgate da alta cultura no Brasil também, né? E o professor Rodrigo Gurgel esteve na Virgínia, né? Ficando com o professor Olavo, passeando, e ele escreveu um texto que rodou por aí, maravilhoso. Ele falava: às vezes saíamos no carro, Roxane, a mulher do professor Olavo, que ia dirigindo, o professor Olavo ia na frente, eu ia atrás, às vezes ia gente com a gente, né? E assim, nunca o professor Olavo, nunca, ele falava uma palavra enquanto nos deslocávamos de carro, muitas vezes, né, por bastante tempo. Roxane falava, os convidados falavam, eu falava, mas nunca o Olavo falava nada. E um dia estávamos passando por um local maravilhoso com árvores frondosas e meio que sem querer eu vi no espelho o Olavo de Carvalho meio balbuciando algumas coisas, e na sua mão direita um terço, e eu percebi que ele estava fazendo rosário, né? Que ele estava orando, que ele estava ensinando aquilo que ele nos ensinou, que é o conhecimento pela presença, que é a tal da inserção na realidade.
rosário ou terço, não lembro direitinho, né, o que o Rodrigo Gurgel fala naquele texto, mas fala que o Olavo rezava a viagem inteira, né? E quantas vezes o Olavo falou: eu só tenho que prestar conta para Jesus Cristo. Isso é um camada 12 verdadeiro, né? Que não fala em nome de Deus. Quantas pessoas hipócritas, completamente hipócritas, falam em nome de Deus, quando na realidade não falam nem em seu próprio nome, porque para você falar em seu próprio nome, no mínimo, você tem que estar na camada 7. No mínimo, você precisa ter um papel existencial e um papel social auto-atribuído para você falar: eu sou, eu decidi ser, eu tenho um chamado, eu tenho um vocare, eu tenho um senso identitário, né? Eu sei o que eu quero, eu conheço os meus valores, eu conheço as virtudes que eu desenvolvi em mim, eu conheço os meus vícios, eu confesso os meus vícios, eu confesso que existem coisas no universo que se sobrepõem a mim. Esse indivíduo tem uma identidade, esse indivíduo tem uma personalidade. E esse indivíduo pode falar em nome dele, jamais em nome de Deus. Um camada 12 não fala em nome de Deus. Tá? Alguns evangélicos falam em nome de Jesus. Alguns. Né? E daí não é culpa, né, necessariamente da igreja, né? Mas da imbecilidade daqueles que se atribuem a competência para falar em nome de Deus. Que loucura! Que loucura! Que loucura! É bem diferente de você na camada 12 analisar todos os seus atos, todos eles, sempre pensando: o que ele vai achar? O que ele vai achar? É bem diferente de falar em nome de Deus. Né? Essas são as 12 camadas da personalidade. Né? É isso aí, não proferir o nome de Deus em vão. Lindo, lindo, nonato. Né? Lindo. Gente, termino hoje a décima é do Ronald Robson, Conhecimento por Presença, né, em torno da filosofia de Olavo de Carvalho. Tá bom? É um livro belíssimo, belíssimo. Aliás, olha os frutos intelectuais, né, dos alunos do astrólogo, bestalhão e guru do Bolsonaro. Né? Muitos mais virão. Gente, muito obrigado mais uma vez pela presença. Eu adoro fazer a jornada, né? Eu espero verdadeiramente que ela sirva pelo menos como um arremedo de chacoalhão terapêutico, né? Gosto muito de vê-los aqui comentando. Eu não fico comentando os comentários porque eu tô sozinho, né? E uma hora passa muito rápido, e eu quero fazer uma entrega. Mais uma vez, vou fazer um pedido para vocês, né? Vocês falam um monte de coisa aqui que eu não consigo nem ler, né? Então eu vou salvar a live e daqui a 5 minutos ela está no meu Instagram. Por gentileza, comentem. Comentando, vocês aumentam a visibilidade do perfil, né? Me ajudam a levar essa ajuda para mais pessoas, né? Quanto mais comentários tiverem, melhor. Eu sei do feedback de vocês, se tá bacana, se não tá bacana, o que precisa melhorar, o que não precisa melhorar, e eu consigo ler alguma coisa, porque vai passando aqui um monte de coisa legal, críticas bacanas, sugestões, pedidos, e eu não vejo, né? Então, ó, vou terminar agora, vou subir 5 minutos, se você puder ir lá, né, e fazer essa gentileza para mim, eu agradeço muitíssimo, tá bom?
Um beijo grande, fiquem com Deus, quarta-feira tem mais. Valeu!